Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo Silva, sou um profissional da área de tecnologia da informação há mais de 30 anos e os últimos 25 orientados à parte de governança, gestão e compliance legal, dentro do assunto da LGPD e de outros assuntos que têm a ver com a regulação das atividades da empresa e governança de TI. E estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês nesse treinamento na Universidade do Grupo Luiz Hall, no caso Pica-Pau, e ter a oportunidade de falar com vocês um pouco a respeito de segurança da informação. Nosso objetivo é de poder entender algumas coisas referentes à atividade normal de vocês dentro da empresa e de como que essas coisas podem ser vulneráveis e que tipo de riscos a gente pode evitar no comportamento. Então, vou compartilhar minha tela e começar aqui a apresentação do material que foi preparado para vocês. Pronto, tá aí. Então, esse programa de conscientização é o primeiro ciclo desse ano de 2025 e a gente quer começar colocando aqui uma mensagem técnica importante para vocês referente à natureza do trabalho, dos valores diferenciais da organização de vocês. Então, o Grupo Luiz Hall é um grupo familiar à frente do próprio tempo, que inspira histórias humanas, gerando valor e transformação para a sociedade. Os valores que são valorizados dentro dessa organização são humanidade, sustentabilidade, integração, inovação, espírito de equipe. E vocês, como organização, têm diferenciais bastante importantes. Vocês têm valor para os colaboradores, vocês respeitam os clientes, os fornecedores e a sociedade. Inclusive, esse treinamento tem a ver com esse conjunto de diretrizes que vocês têm. Aqui há uma nota a respeito da área de compliance, essa eu vou ler para vocês. Aqui no Grupo Luiz Hall, respeitamos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros em geral. Atuamos de forma ética, coibindo qualquer tipo de discriminação e promovendo a diversidade em nossas equipes. Nosso código de conduta não tolera a prática de assédios morais e sexuais, bem como o abuso de autoridade. Proibimos o recebimento de vantagens, presentes ou benefícios oferecidos por terceiros e não toleramos o uso de carros, notebooks ou demais itens do patrimônio da empresa para fins de uso pessoal. As informações e dados de nossos clientes, colaboradores e parceiros estão seguras e, de modo a zelar pela imagem e reputação do Grupo Luiz Hall, não toleramos comportamentos sociais inadequados dentro e fora da empresa, quando vinculados à imagem do grupo ou de uma de suas marcas. Em caso de descumprimento de um ou mais itens acima, denuncie em nosso canal de denúncia. Então, esta é a mensagem da sua área de compliance. Vamos começar então com a primeira parte do nosso treinamento. Nessa introdução, é importante perceber que segurança da informação é um dos pilares fundamentais do Grupo Luiz Hall. E isso é porque segurança, muito embora seja um assunto bastante amplo, mas em resumo, quando se trata deste contexto que a gente está trabalhando, tem a ver com comportamento. A segurança cibernética, ela está muito vinculado a como as pessoas lidam com o ativo digital. É verdade que existem criminosos, existem ferramentas que de fato nos assustam, a gente vai ver um pouco disso hoje, mas a realidade é que a base, coisa mais essencial quando a gente fala de segurança da informação, tem a ver com o comportamento das pessoas. Até pelo fato de estar todo mundo tão ligado, a atitude de uma pessoa afeta a outra. E aqui eu tenho um exemplo que eu demorei aqui mais de 30 segundos para poder juntar essa pesquisa para trazer para vocês, para você ver como que o negócio é exagerado. Aqui eu tenho alguns exemplos de problemas ou incidentes de segurança e observe aqui na coluna do nome da empresa. Não tem empresa pequena aqui. Que a gente quer entender com isso? Olha só, que tem um banco tradicional, governo federal, banco público, banco central, tem um banco neon, uma startup vinculado a um banco grande. Existem órgãos do governo tradicionais e sem fazer força, pessoal. Esses são os sentidos desse slide. Alguém consegue imaginar quanto de dinheiro essas empresas gastaram com segurança nesse período aqui de 2023 a 2025? Olha, é muito, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas por que que eles estão aqui?
porque não é só o dinheiro que é suficiente. Além do mais, a gente percebe uma tendência no tipo de crime, né, que tem a ver com a técnica dos bandidos de explorar pontos de vulnerabilidade nessa parede que se constrói de segurança, e a partir daí começar o tipo de ação maliciosa ou de ação criminosa. E a gente vai perceber que este ponto tem sempre a ver com pessoas. Aquelas invasão que a gente vê em filme, que o hacker vai, aquela história toda, é filme, gente. Na vida real, a coisa é bem mais simples e porca, né? Essa turma toda aqui que se meteu em bolo, que figura aqui, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Começou com a vulnerabilidade de um funcionário. E não estamos falando aqui de gerente e diretor, hein? Bom, existe um tipo de ataque que tem sido bastante nocivo. A gente vai ver um pouco a respeito disso. Olha só. Nesse slide, eu trago aqui alguns nomes que são nomes comuns no dia a dia da gestão da segurança da informação e que refletem, por onde a gente leva a nossa pancadinha. Todo mundo sabe que quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de software, fala de hardware, né? Em segurança, a gente fala de malware. O que é um malware? É um programa malicioso. Mal é de malícia. É um programa que ele tenta fazer uma coisa que é sempre ruim, mesmo operado por alguém do bem, mas o objetivo do programa é tirar alguma coisa que não é devida. E nessa categoria de malwares existe um caminhão de ferramentas e de tipos. Quando eu comecei nesse negócio, me lembro a primeira vez que eu li a respeito de segurança, e já foi nos anos 90 isso daí, né? A revista PC Magazine da época falava de um negócio que era vírus de computador, né? Que saudade desse tempo, em que a gente podia dar um nome para as coisas e, qual que é vírus? Vírus. O que que é? Tem vírus e bactéria, aí tem trojan, e aí começou. Era um, dois, três, quatro, cinco vírus por ano. Quando deu 10 a gente ficou assustado. Lá pelos anos 2000, a gente pegava relatório de ataque, cabia numa página relatório de ataque. Hoje não é mais assim. Os malwares, eles são realmente um negócio bastante assustador. E olha, né, a gente está falando do que a gente consegue enxergar, tá? Tem o que a gente não consegue ver. Mas dentro dos malwares, existe uma categoria que é o ransomware. E o que que é o ransomware? Ele é um tipo de código malicioso cujo objetivo é fazer um sequestro, ou ransom. Eu quero sequestrar alguém e vou pedir um resgate por isso. E se esse resgate for pago, às vezes a pessoa devolve o acesso, às vezes não. Só pega a grana e pronto, acabou. E sabe aquela estatística que a gente mostrou agora há pouco? Né? Uma parte daquelas empresas não sofreram ataques de ransom, em que o dado foi sequestrado. Esse é o bandido mais torpe, né? O que simplesmente te coloca uma arma na cabeça e rouba o seu dinheiro. Simplesmente assim, né? E negocia com você, esse é o detalhe, né? No Hansel, o cara negocia com você. Eu já atendi cliente com esse tipo de problema, o cara negocia, ele conversa com você, né? É assustador. Bom, mas tem um outro tipo de ataque, que é o ataque de negação de serviço. O que que é esse ataque? A pessoa ele não quer arrancar alguma coisa de você na marra, ele quer te prejudicar só. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Uma grande magazine, uma dessas Black Friday da vida, fez aquela promoção enorme e ia ser só venda presencial. Então, logo cedinho, aquele tumulto de gente na porta da loja, a loja abriu, foi começar as vendas, o servidor que emite nota fiscal caiu. Ele não aguentou o volume de serviço. É o que esse ataque de DDoS faz. Ele não aguentou o volume de serviço e ele sentou. Servidor sentado, não tem nota fiscal. Aí no dia de uma promoção dessa, consegue imaginar uma loja do tamanho da que vocês têm em Goiânia, lotada de gente, gente querendo carregar as coisas e não tinha como tirar nota. A solução que foi dada, talão de nota para os vendedores.
Tem ideia do que é? Bom, virou um fato histórico, né? E um prejuízo também bastante grande. A loja abriu às 7, o servidor conseguiram colocar o servidor no ar era meio-dia, 2 horas da tarde, uma coisa assim. Bom, malware, ransomware, ataque de negação de serviço. O que é esse phishing? Phishing é o que o próprio nome sugere, escrito diferente, mas sugere pescaria. E neste caso, o peixe somos nós, né? No que consiste o phishing? Técnicas e ferramentas cujo objetivo é pegar alguém que está desavisado no ambiente dele. Pescar, pescar mesmo. O nome que se dá para isso é engenharia social. Na engenharia social, o atacante ele vai estudar a vítima e vai produzir o ataque dele, parecido com a pescaria. Pensa nesse exemplo que eu estou falando de pescaria, ou você quer ir pescar num certo rio para poder pegar um tipo de peixe. Então você planeja isso. Você não sai para almoçar e do almoço você simplesmente, em vez de ir para o restaurante, você segue lá para o rio e vai se munindo de vara, roupa, fazendo reserva, barco, aquele monte de coisa que você tem que se armar, né? É, cerveja, churrasqueira, churrasco, a carne, a vara, repelente. Você não faz isso. Você não sai para almoçar e simplesmente vai passando na loja comprando e vai lá. Não é assim, você se planeja, pô. É, com os amigos, com a família, pra onde você vai ficar hospedado, vai que você não pega nada, então você leva alguma coisa para comer. Planejamento. O bandido faz a mesma coisa quando o peixe é a gente. Então ele vai estudar você, ele vai seguir a sua pegada digital. E se ele quer chegar na empresa, né, ele vai ver qual que é o melhor jeito. Você acha que alguém chegou na porta do Banco do Brasil e saiu arrombando? Chegou na porta do Correio, Banco Pan, e chegou lá, bandido, pá, isso, aquilo. Ah, você tá entendendo? Ele conta com o fato que o peixe não vai se tocar no final de que minhoca não nada em rio. E aí ele vai fazer a conta, puxa vida, onde eu quero chegar? Eu quero chegar ali, dá para bater na porta da organização e você entrando? Não. Mas essa organização, ela tem cliente em empresa pequena. Ela tem fornecedor que é empresa pequena. Ou às vezes nem é tão pequeno, mas é um fornecedor que é mais relaxadão em termos de segurança, não é igual a eles. Mas esse parceiro, esse funcionário de baixa visibilidade, aquele funcionário que parece super inocentão, e de fato ele é, mas ele tem os olhos sim. Então, ele estuda isso. Ele planeja, às vezes meses de planejamento. Essa é a pescaria, né? E que tipo de ferramenta vocês acham que ele tem para ele conseguir se armar? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui no laboratório três ferramentas ou ah, três informações distintas te ajudam ou ajudam você a entender como que essas pessoas se armam e como que a gente arma um vítima. O primeiro deles é uma caixa de ferramentas chamada OSINT Framework. O OSINT Framework é um conjunto de ferramentas que permitem com que as pessoas consigam se achar no mundo da inteligência cibernética e construir o quebra-cabeças da identidade digital minha, sua, na internet. Depois a gente vai ver um supermercado de malwares. Tá vendo aqui a palavra exploit? Traduzindo bem porcamente para português. Bombinha. Um supermercado de bombas digitais, malwares. Você só vai lá, pega e decide. E pensa no supermercado. Você vai lá onde tem arroz, você quer arroz. Onde tem pão, porque quer pão. Então você vai nesse supermercado de bombinhas. O que você quer fazer? Ah, eu quero pegar a senha do Wi-Fi do meu vizinho. Não, eu quero saber como é que eu faço para poder abrir a senha desse arquivo. Sei lá, supermercado.
Supermercado. Depois a gente vai ver como que o Google pode ser usado nisso. E por fim, a gente vai estudar uma ferramenta russa chamada MindGrid, que é uma ferramenta gratuita que serve para você poder montar a pegadinha digital de um usuário. Então vamos lá? Compartilhar aqui esta tela. Vamos falar a respeito dessas ferramentas. Vou começar com o OSINT. O que é o OSINT? O OSINT Framework é uma caixa de ferramentas de informação de inteligência abertas. Open Source, é o OIS. Open Source Intelligence Framework. Então, o que essa lista aqui tem para nós? Isso daqui é mantido pela comunidade de cientistas da informação e é usado por advogado, escritório de cobrança e também pelos criminosos. Vamos imaginar que eu quero saber o usuário de alguém. Eu tenho o seu e-mail. Seu e-mail reflete o seu usuário dentro da rede da sua empresa. Bom, por onde esse usuário, com essa mesma estrutura, né, de letras, ele aparece? Aqui no Zint, minha caixinha de ferramenta, eu vou abrir aqui a gavetinha username, vou abrir aqui a gavetinha ferramentas de pesquisa de username, e aqui, ó, ele me dá várias ferramentas para me fazer essa pesquisa de usuário. O que tem de interessante aqui? Tudo isso é de acesso gratuito. Ah, mas isso é complicado, só especialista. Tudo isso tem no YouTube. Você quer saber como é que funciona uma ferramenta dessa? Vai no YouTube. Sherlock, tá vendo aqui, ó? Sherlock é uma das mais tradicionais. Coloca Sherlock e Ozint no YouTube pra você tomar um susto, pra você ver quão passo a passo tem toda essa ferramenta. Você tem que ter 12 anos, saber qualquer idioma do planeta e ter acesso ao YouTube para poder aprender a usar essas coisas. Ah, mas eu quero saber o número de telefone, quero fazer alguma coisa realmente não ter. Ah, tem. Tudo gratuito. Ferramentas que você pode ir lá na base de dados, o que você não conseguir gratuito, você vai pagar pouco, vai ter acesso. Não, mas eu quero informação sobre geolocalização. Tá aí também. Essa caixa de ferramenta é usada por cientistas de dados do mundo inteiro. E aqui você consegue vir, navegar, aprender. Olha, se uma dessas não tiver, é a próxima que vai ter o que você está procurando. Não dá para morrer louco. Tá tudo já. Alguém já estudou, alguém já organizou, alguém já juntou essa informação, alguém já transformou isso numa aplicação e tá tudo aqui. Tá tudo aqui, ó. Você escolhe qual é o assunto. Tá aqui a ferramenta. Você vai lá no YouTube, vai pegar esta ferramenta, vai lá pesquisar sobre como usar. Vai ter alguém que vai estar explicando isso. É assim que os histórios de cobrança e tudo mais acham as pessoas onde quer que elas vão. O OSINT é usado para você montar a pegada digital do indivíduo, onde quer que ele passe. Mas tá bom, aí você, vamos lá, né? Você conseguiu chegar nesse indivíduo. Agora você precisa usar, lembra a pescaria? Então tá. Aí a gente vai para aquele banco de dados de exploit. Lembra a bombinha? Falei que é igual um supermercado, né? É igual um supermercado. Então vamos entrar aqui, ó, nas lojas de bombinhas. Vou clicar em exploit. Então, de quantos itens a gente está falando que tem aqui à disposição? E lembra que eu falei que aqui não é tudo, tá? Aqui a gente está trabalhando com a parte da internet que a gente enxerga na internet, que é mais ou menos 5% do conteúdo dela. 90 e tantos por cento do conteúdo da internet é o Dark Web, o Deep Web. É coisa que você não acessa usando o Chrome, usando o Edge. Tem jeito de você acessar. Então isso aqui é só no mundo conhecido. Você sabe quantos itens nesse supermercado de bombinhas estão à disposição aqui gratuitamente? Dá uma olhada aqui, ó.
46.435 tipos de bombinha. Que fazem o quê? Sei lá, é para Windows? Tá vendo aqui a coluna plataforma? O que que você quer? Acesso remoto? O que que você quer? Você quer explorar uma vulnerabilidade de senha? Você quer entrar no banco de dados, extrair uma informação do banco de dados daquela aplicação? Você tem 46 mil opções. É claro que uma outra dessas opções aqui, você vai ter que saber alguma coisa de programação para fazer, né? Que tá bom, tá lá o item, né? Igual no supermercado, pô. Você quer uma coisa pronta ou você quer comprar os ingredientes para você mesmo montar? Ah, não, eu quero coisa pronta. Tá bom, então você quer um aplicativo. Cliquei aqui, ó. Tem aplicativo. Mas eu não quero qualquer aplicativo, eu quero um aplicativo que alguém lícito já tenha testado e fale, isso funciona. Tá bom. Quantas opções sobraram para nós daquelas 46 mil? 5.642 opções tem aplicativo, alguém testou, e mesmo alguém que não conhece programação vai usar. A pescaria está ficando cada vez mais fácil, não tá não? Mas pode esperar. Vamos lá? Google Hacking. O que é Google Hacking? Estamos falando de um negócio chamado Dorks. Dorks. O que é o Google Dork? É assim que os íntimos chamam. Google Dork. Quando você quer fazer uma pesquisa no Google, você coloca lá o que você quer e um abraço, pô, ele vai pesquisar, te dar aquela lista, não é? Ou então você vai lá na inteligência artificial e ó, pesquisa tal para mim, o chat GPT, sei lá quem, vai te dar a resposta. É assim que a gente faz na vida normal. Normal. Mas quando você entra no reino dos docs, ao invés de só fazer uma pesquisa, você vai digitar um comando. Esse comando, ele vai te permitir fazer outros tipos de exploração na internet conhecida, e aí a gente começa a entrar numa camadinha meio intermediária com o mundo sombrio da internet. Mas, na verdade, é inteligência pura dentro da estrutura do Google, mas que é uma inteligência que tem um viés meio complicado, por isso que não é só pesquisa, por isso chama DORC. E o que você pode fazer com os Googles DORC? Você pode procurar conteúdo de arquivos com senhas, você pode explorar vulnerabilidades, você pode fazer um monte de coisa. Como assim um monte de coisa? Ó, você tem 7.944 ou 44 exemplos de como digitar um comando na linha do Google, de pesquisa do Google, e extrair mais do que só uma informaçãozinha inocentona de conteúdo. Aqui você vai interagir com as páginas web de um jeito diferente. E, de novo, tá tudo no YouTube. Tá tudo no YouTube. Essa é a doidura. Essa é a doidura. Tá vendo, gente? Banco de dados de bombinha, o Google Dork. Grava essa palavra, você cai na prova, hein? Tá no Enem do Marcelão, cai. Google Dork, né? E uma caixa de ferramenta que tem tudo que você quer. Mas olha, quando a gente falou aqui de username, eu citei para vocês o Sherlock, né? Vamos ver um primo do Sherlock, né? Tá aqui o Sherlock. Vamos ver um primo dele, que é um primo dele russo, chamado Mygrid. Aqui entrei num site em que eu tenho o Mygrid funcionando, isso aqui é a tela do servidor dele. E o que que o Mygrid faz? Ele serve para você poder buscar o rastro de alguém. Então você pega aqui uma linha de comando, e nesse caso aqui, ó, eu quero que ele ache, que ele me ache a minha pegada na internet. Então, eu estou dando aqui um comando que é o Mygrid, que é o nome da ferramenta russa. Mygrid é um personagem que eles cultuam lá, tipo Sherlock Holmes, tá? Essa aqui é a versão Sherlock dos russos. Isso aqui está rodando lá no serviço desses caras.
Então eu quero que o Migrate persiga na internet uma pegada digital chamada Marcelo Egito. Vamos lá. O que que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está pesquisando no universo num banco de dados que ele já tem preparado, de sites de grande porte e grande repercussão no mundo, como redes sociais, sites de conteúdo, de ferramentas digitais, de relacionamentos sociais. Ele está nessa base toda, procurando, rastreando a internet, procurando sites que tenham um volume grande de pessoas cadastradas. E tem um jeito de ele perguntar para esse site: olha, o Marcelo Egito existe aí? E aí, tudo isso organizado com protocolos, vem a resposta e ele coloca aqui na tela. Então, imagina que eu quero descobrir por onde anda esse Marcelo Egito pela internet. Aí eu rodo o comando. O que vocês estiverem vendo em verde aqui são sites que deram. Aqui eu tenho ele. Então, ó, o Marcelo Egito, ele aparece no Telegram, com o nome Marcelo Egito mesmo. Tem uma imagem dele que está aqui. Tem a bio dele que tem um site. No Trello ele aparece, no TikTok, no GitHub, no YouTube, no Scrib, num cara chamado freelancer.com, OpenSea, numa academia, numa rede social lá da Tailândia, que eu fiquei curioso, fui atrás desse Cascos, né? Num cara chamado Tech Power Up, Gravatar, fórum de não sei o quê. Em todos esses lugares, ele achou, ele achou uma pegada do Marcelo Egito. Ele achou uma pegada do Marcelo Egito nesses lugares todos. E aí, qual desses daqui de fato é o Marcelo Egito? Confesso que quando eu vi isso daqui a primeira vez, tomei um sustão, gelei, né? Aí eu fui link por link aqui para verificar. Esse Marcelo Egito sou eu? Vários são. Outros é alguém que usa esse mesmo nome. Afinal de contas, Marcelo é um negócio super comum. Marcelo Egito, descobri que também no nosso país é relativamente comum, né? Para mim, relativamente comum, você acha uns 10 caras igual, né? Até a gente vem procurando, pô, só tem o mesmo nome, né? Se eu coloco Marcelo Silva, então, que é o nome completo, aí, aí que eu tô enroscado. Mas, de novo, para que que serve isso daqui? Para procurar a pegada digital da pessoa. Este é o sentido disso daí. Esse é o Minecraft. Bom, não dá pra gente ficar preocupado, não dá, gente? Como é que a gente sai do outro lado? Tem uma forma, né? A área de tecnologia de vocês investiu bastante tempo, né? E não foi só um mês, aqui estou falando de anos de trabalho, construindo uma estrutura de defesa digital, para que vocês não sejam esse peixe que acha que minhoca nada em rio, né? Como é que funciona essa estrutura digital de segurança, essa rede de proteção? Ela é baseada em três documentos, dois a gente pode chamar que são os principais, que é a política de segurança da informação e a política de uso de recursos de TI. Com a política de segurança da informação, você tem toda a estratégia de como se proteger. E com a de uso de recursos, você compreende como usar as ferramentas de tecnologia, evitando ser um alvo fácil para quem tem aquele arsenal que eu mostrei para vocês. Ocorre que normalmente as pessoas simplesmente assinam esse documento, sem ler. Mas essa é a base do risco das empresas. Mas mesmo que a pessoa lesse, ela ainda assim estaria correndo risco. Porque esses documentos foram feitos para serem entendidos e não lidos. Entendidos. Se você for incapaz de entender esse texto, por uma série de motivos, e o incapaz, eu não me refiro à sua inteligência, me refiro ao seu tempo, energia, conhecimento, disposição, foco. Então, se você tem algum impedimento para entender esses textos, peça ajuda. Este programa de treinamento de segurança que você está passando, para te ajudar a lembrar disso. A ajuda é paulatina, é na dose que o paciente precisa
ao longo do ano. Não é de uma vez. Mas se você tem dificuldade em assimilar o que está ali, peça ajuda. Ah, mas todo mundo fazer isso, a gente vai fazer a área de tecnologia parar. Faz parte do trabalho deles lidar com isso. Outro documento que também é importante é a política de privacidade. Porque lembra no começo que eu falei que um dos pilares fundamentais da sua organização é a questão da segurança da informação? E que segurança tem a ver com comportamento? Quando a gente fala de dado pessoal, é isso que a gente está falando. Eu não sei se você é da época, e se fosse, você se lembra de como foi o processo no nosso país para tornar obrigatório o uso de cinto de segurança. Eu me lembro que as pessoas se sentiam muito incomodadas com aquilo, né? Eu trabalhava na Itautec na época, a gente fazia serviço de manutenção de computadores em campo, e cada técnico tinha um motorista que ia com a gente, né? E os motoristas, o povo lá estava risado o dia inteiro. Mas uma piada que era recorrente durante todo o dia era do uso de cinto de segurança. Como aquele povo xingava o cinto de segurança. E era um negócio tão comunzão, que se vendia na época uma almofada para você colocar no cinto de segurança, para ele não te incomodar, porque as pessoas viam aquilo como incômodo. Vendia um clipezinho para você colocar no cinto de segurança para deixar ele folgado. Tinha alguns enfeites que você usava no carro, essas eram as piadas dos motoristas, para você não precisar usar o cinto de segurança, você só fazia um fake para não tomar multa. Inconcebível isso hoje, não é verdade? Mas naquele tempo não. Esse pessoal da almofadinha, do clipes, esses eram os normais. O esquisitão era aquele que entrava no carro e colocava o cinto de segurança. O motorista olhava assim para ele, né? O passageiro, assim. Isso é esquisito, né? Bom, eu estou citando isso porque hoje é assim que muita gente se comporta em relação a dado pessoal. Quando pega um texto como política de privacidade ou desafio de cuidar dos dados, a pessoa faz a mesma careta que a turma fazia com o cinto de segurança. E você? Você faz isso também? Dado pessoal é uma coisa séria, mas isso é matéria daquele texto. Tem que ler e tem que entender. Bom, se você ler e entender política de segurança, política de uso de recursos e a política de privacidade, é capaz que você entre em parafuso do tipo assim, como é que eu vou aplicar isso aqui? Bom, a primeira forma que você tem para fazer isso é usando uma boa estratégia de senha. Como que é uma estratégia de senha? Primeiro, você não pode ter uma senha para tudo. Lembra do MyGreet? O MyGreet, eu vou colocar de novo aqui na tela, ó. O que está verde aqui são sites que ele me achou, certo? Imagina que eu tenho a mesma senha para tudo. Se um dia algum bandido conseguir quebrar qualquer um desses caras verdinhos e de fato o usuário, Marcelo Egita, que seja eu tenho o mesmo padrão de senha e o Marcelo Egita é o meu e-mail na empresa e a senha que eu uso aqui é a que eu uso na empresa, quer dizer o quê? Se a sua estratégia de senha, foi estratégia de senha, né, ter a mesma senha para tudo, ela for desse jeito, você acabou de comprometer a sua organização. Imagina ser lembrado como usuário ponto zero de ataque na organização que quebrou a empresa. Pensa naquele cara, ó, perdeu a empresa 400 milhões. Bom, falavam que era 800, né? Ficou em 400, ficou até barato, né? E toda hora tem um. Lembra a lista que eu coloquei lá no começo? Imagina, o ponto de ataque zero foi você, porque você tem uma estratégia de senha equivocada. A estratégia de senha fala sobre o tipo de senha, onde estão suas senhas, como é que você escolhe a senha para determinado tipo de serviço. Mas além da estratégia, tem a questão da composição da senha. Se a senha tiver até 7 caracteres, por mais complicada que ela seja, né, ela não serve para absolutamente nada. De 7 caracteres para baixo, senha só tem um nome de senha. Mas para qualquer um daqueles 46 mil tipos de ataques, você vai ter tenha certeza, metade lá é para senha, tá? Se topa com uma senha de 7 caracteres, não interessa o site, ele arrebenta. A senha tem que ter a partir de 8. Só que não são só 8 caracteres. Por exemplo, Marcelo Silva.
É uma ótima senha porque tem mais de 8 caracteres. Não, é uma péssima senha. Porque, primeiro, que são palavras inteligíveis. Ele não tem que imaginar uma composição de combina o M com A, com B, com C, com D, até formar o mar. Combina agora o mar com A, até formar o mar. Né? É assim que a ferramenta pensa, mas antes disso, ele fala assim: quem eu estou tentando atacar? Estou tentando atacar um cara chamado Marcelo. Então eu vou começar com combinações no nome dele. Mas lembra que ele faz a sua pegada na internet? Então ele, o bandido ele tá afim de atrair você, ele já sabe nome de familiar, endereço seu, endereço de familiar, ele data de nascimento, que bobagem isso, né? Ele consegue rastrear tudo isso aqui. Aí ele pega tudo isso daí, dá para uma inteligência artificial e fala assim: tenta achar a senha. Piscou, bem. Bom, deu para entender então que a senha ela precisa ter uma combinação de caracteres que para quem está de fora é aleatório, mas para você tem que fazer sentido. Afinal, você tem que lembrar essa senha. Se você não conseguir lembrar a senha, porque a senha ficou complexa, isso é uma coisa boa. E tem ferramenta que vai te ajudar. Existem cofres de senha que ajudam a manter as senhas complexas o suficiente para serem seguras e com esses cofres você consegue administrar por onde andam essas suas senhas. Tá com dúvidas sobre isso? Chama a TI. A área de tecnologia vai ter alguém com conhecimento e dentro deste assunto de senha, com a ferramenta que é necessário para você não ser o ponto de ataque número zero da organização. Bom, além da senha segura, né, tem mais coisa que a gente pode fazer que tem a ver com o comportamento. Um deles é, gente, minhoca não nada em rio. Então, cuidado quando você for estiver navegando na internet, aparecer alguma coisa que parece muito tentador. Sabe que na engenharia social, os caras eles exploram justamente elementos humanos que, que nos tornam pessoas previsíveis. Curiosidade, ganância, compaixão, senso de urgência. Senso de urgência é o viagem-ataque dos velhinhos. Ele chega o velhinho e fala assim: seu fulano, o senhor é o fulano, tal, se aquele morador tal ganhou confiança. Aí vem o senso de urgência. O senhor está sob ataque. Você tem que fazer uma coisa imediatamente. E olha, não fale com seu familiar, que até você poder entender, ele vai achar que você está variando, e nessa você vai ter o ataque. Estava vendo um relato de um gerente de banco que tentou dissuadir um velhinho de fazer um saque gigante, uma movimentação grande, que ele percebeu claramente que era um ataque. E o velhinho foi instruído a não dar atenção para ninguém. E o velho bateu o pé. Eu quero fazer, porque eu estou me defendendo. Eu estou me defendendo. E fez. Quando ele fez a transação e o dinheiro sumiu, e ele não conseguiu atrás do dinheiro, foi quando caiu a ficha dele, né? Aquele senso de urgência que colocou ele numa missão foi o viés dele, né? Com criança, esses pedófilos medonhos fazem algo parecido, eles exploram a curiosidade, né? Ele sabe que a criança, por conta da curiosidade ou daquele presentinho, às vezes a atenção faz com que a criança ela se renda. Depois eles começam todo aquele monte de barbaridade que a gente sabe. Comportamento seguro. Você está navegando às vezes até numa mensagem ou no telefone, não sai clicando, sai confiando. Você vai entrar no Wi-Fi público, Wi-Fi do supermercado, Wi-Fi do cabeleireiro, Wi-Fi de sei lá do quê. Você vai confiar na segurança dessa organização? Só por causa da gentileza? E se aquela rede estiver contaminada com um daqueles 46 mil bombinhas? Você não sabe. Não confia, gente. É simples assim. E se você perceber que tem uma coisa errada, você pode até saber mais do que os caras de tecnologia, porque você foi no YouTube ver os vídeos das bombinhas lá.
Você gastou uma tarde de domingo no Ozint Framework, ficou chocado e depois de 2 horas vendo vídeo, você começou a ficar machão, você entendeu, né? E você percebeu que você está sendo vítima de um ataque. Meu, não vai atrás. Você não tem retaguarda técnica, você não tem conhecimento, você não tem acesso aos consultores, você não tem acesso a seguro. Em algumas empresas existem seguro para esse tipo de coisa. Tudo isso é de acesso da área de tecnologia. A chave, a chave para você evitar virar o ponto zero é a velocidade com que você faz a notificação. Eu tenho um cliente que, num dia de feriado, o gerente de infraestrutura de tecnologia resolveu ir trabalhar. Podia fazer tudo de casa, mas ele quis ir para o escritório, feriadão, tranquilão, um abraço, né? E lá ele percebeu, pelas ferramentas de controle, algo que só perceberia estando lá, né? Um painel acusando um movimento exagerado de acesso a dados para uma determinada área da rede. Ele foi ver o que que era. Ele estava experimentando um ataque de ransomware, né? Diretório por diretório daquele servidor, o bandido estava sequestrando os dados. Ele estava escolhendo o que sequestrar, que esses caras são usados. No que ele percebeu isso, ele sabia que tinha um código rodando naquela máquina, estando sendo operado por alguém que atravessou todas as fronteiras de segurança. Ele não teve dúvida, não deu uma de machão. Ele foi lá e tirou tudo da tomada, apagou o data center da empresa, né? Foi um caos. Mas como era feriado, um caos relativamente controlado. Quebrou um monte de processo, aquelas coisas que ficam rodando nessas horas, né? Coisas listas, backup, organização de arquivo, bichou tudo. Mas ele brecou o ataque. Depois ele veio ligando devagarzinho e fechando as portas. Ele viu que tinha lá a porta aberta, ele veio fechando esse tipo de coisa, né? Inclusive, a ameaça, o pedido de resgate, já tinha sido enviado, né? Quando chegou no dia seguinte ao feriado, veio uma pessoa de um certo área e falou assim: escuta, estou com esse e-mail aqui dizendo que a gente foi sequestrado, né? Aí falava a pessoa: fica quieto que ninguém sabe disso ainda, mas é verdade. E aí eles foram reconstruir e foi envolvido, né? Depois em ajudar os caras a juntar os carpetes aqui que a gente vai fazer com isso tudo aí. Mas assim, você tem o cabo de rede ou a tomada para tirar o servidor da empresa, da força, desligar e ver o que está acontecendo? Não, né? Então, deixa quem tem fazer o serviço. Deixa que a turma lá da área de tecnologia vai, se precisar, tirar o servidor da tomada e fazer as contas do que está acontecendo. Não tenta você fazer isso. Essa é a resposta. Este comportamento é crucial para a segurança. Mas o que mais? Vamos falar a respeito de golpes digitais, né? Bom, existe uma série de golpes e tem alguns que infelizmente, como eu disse, né, exploram a nossa curiosidade ou a nossa ganância. Por exemplo, você vai lá e vai na sua rede social e tira uma foto de que você está no shopping, no restaurante, um lugar que você achou legal e está divulgando. Pois bem, se você for ser estudado como sendo um alvo, que tipo de sensação você teria se no dia seguinte a postar uma imagem dessa, um check-in que você fez num restaurante super bem acompanhado, com uma pessoa que você gosta muito, com um prato maravilhoso na frente, e estiver falando de Goiânia, para mim, aquelas jantinhas picanha montada já seria tudo de bom. Um lugar que você, deixa eu tirar uma foto que de onde eu venho, ninguém sabe o que é uma picanha montada. Então. O que você diria se no dia seguinte a essa foto você recebesse um e-mail ou uma mensagem no seu WhatsApp agradecendo a gentileza daquela sua postagem e dizendo que você vai receber uma rodada grátis se você voltar próximo final de semana lá naquela instituição, desde que você clique aqui para poder garantir o seu voucher no desconto. Você fica todo cheio, não fica? Então, mas minhoca não nada em rio, gente. Esse tipo de golpe em que ele sai montando a coisa e aproveita ali naquela hora, porque ele não sabe quem ele vai pegar, né? Ele não sabe de onde que você é, ele só quer pegar alguém de alguma empresa. Aí ele pode topar com uma empresa pequena, ele pode topar com uma empresa grande, se ele for um aleatório, ou se for uma coisa que ele já está tocando. Olha o tipo de golpe.
o golpe do boleto, né? Isso aconteceu com o condomínio. Aqui é onde eu estou morando, morando em São José dos Campos agora, né? O sujeito pegou as manhas da data de vencimento dos boletos, gerou um monte de boleto em papel, caixinha de correio do condomínio, os condôminos receberam aquele boleto em papel, condomínio de luxo. O pessoal estranhou, porque isso era para estar em débito em conta, mas se não foi, minha esposa fez alguma coisa errada no mínimo, né? Vai lá e paga. Aí um colega pagou e falou assim, cara, que estranho. Depois eu vi que tinha sido debitado, e aí que ele foi se tocar de que ele pagou para... Trabalhou contra um golpe, né? E com biometria. A nossa identidade digital se chama template biométrico, é o nome técnico dela. O seu template biométrico tem uma série de informações a respeito da sua estrutura, desde as características da sua face, no caso da biometria facial, até a impressão do seu dedo, no caso da biometria papiloscópica, e até do padrão de movimentação do seu mouse. Sabe aquele capta? Clique aqui na figura que é igual, tal, qualquer robozinho faz aquilo. Mas por que aquilo vale para provar que você é humano? Porque humano, o movimento do mouse tem um padrão. Tem ferramenta que identifica esse padrão e registra. O fulano, quando mexe o mouse, ele sempre mexe o mouse desse jeito. É sua assinatura, é como sua letra. Então tem golpe em que ele captura isso e onde essas coisas são usadas como meio de autenticação, ele consegue fazer uma simulação com a sua imagem, com a sua voz, um vídeo seu reproduzindo, falando com a sua voz. Esses são os golpes. E os golpes usam cada vez mais inteligência artificial. Veja, quando nós éramos 5% da internet, tentando lidar com 95% da internet na dark web, que fica nesses 95% de volume de dados, mal comparando, tá? É como se você tivesse uma multidão de gente olhando para poucas pessoas, essa multidão de bandido, todo mundo querendo tirar um pedaço desses poucos que estão trabalhando. Mal comparando é isso. Aí a gente agora tem inteligência artificial. Você já brincou com inteligência artificial? Já viu o que, que dá para fazer? Né? Tem profissão que mais 2 anos não vai existir mais. Essa é a parte legal. A parte ruim é que tem bandido usando isso, e aí esses golpes que eu acabei de descrever, né, estão ficando cada vez mais engenhosos com o uso de inteligência artificial. Bom, você acha difícil aprender 46 mil tipos de bombinha? A IA não. Na verdade, piscou, ela já sabe usar. Daí ela te pergunta: o que que você quer fazer? Bom, gente, uma coisa que a gente pode fazer, e aqui a gente está se valendo de um conhecimento adquirido em mais de 40 anos. Lá nos anos 80, o mundo aprendeu a se organizar baseado em processos. E aí, blá, 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 ISO 9000, padrão de qualidade, um monte de coisa. O que que a gente aprendeu? Na verdade, a gente aprendeu bastante coisa nesse processo, mas teve uma delas, das lições que a gente traz para a tecnologia para esse nosso momento presente. É o conceito de mesa limpa que virou tela limpa. Mesa limpa, né? A ideia era, quanto menos coisa tiver na sua mesa, dado que você é uma pessoa que tem muito trabalho para fazer, significa que essas coisas estão guardadas num compartimento que você entende, nem que seja uma gaveta. Mas se não está na mesa exposta, né, a coisa depende de você. Alguém que passa do lado não vai saber entender ou roubar alguma informação importante sua. E está guardado. Você está guardado na sua bagunça, mas está guardado. Bom, esse conceito veio para a tecnologia. De onde que a gente tem isso? A tal da tela limpa. Tem gente que tudo que faz vai deixando um pedacinho da informação para trás num arquivo que fica no desktop. Tá trabalhando num sistema, precisa fazer alguma coisa, tira do sistema, joga no Word, joga no Excel, joga no bloco de notas, recadinho e deixa na área de trabalho. Ocorre que essa área de trabalho nem backup tem. E se você tem o dado estruturado numa ferramenta que tem backup, padrão, segurança, por que que você tira dali e coloca em algo que ninguém vai ter controle? É para se valorizar? Você tem que perguntar isso para você mesmo.
Porque esta atitude é uma atitude que facilita alguém que tem acesso indevido à sua máquina poder fazer alguma coisa que seja errada para a organização. Lembra que eu falei no começo? Segurança é comportamento? Então, esse conceito, né? Mesa limpa e tela limpa, né? Isso é importante. E onde é que entra isso também, uma extensão, em relação ao dado que está trabalhando? Mídias removíveis. E eu não estou falando só de HD externo, de pendrive. Estou falando de Google Drive, OneDrive, Dropbox, esses caras todos. A pergunta que você tem que se fazer: você de fato precisa? Que segurança você quer ter que você não pode pedir para alguém que tem ferramenta e técnica para isso, faça para você? Vocês têm um departamento que só cuida disso dentro da área de tecnologia. Você realmente precisa ter o teu pendrive, o HD externo, salvar tudo na nuvem? Você precisa, que se você precisa, a área de tecnologia tem que ser envolvida. Porque se você precisa e a área de tecnologia não é informada e você tem dados sigilosos, dados de negócio, aí vai para aí afora, no seu HD externo, e esse HD pede, de quem é a responsabilidade por isso? Ah, é sua. A HD estava com você, né? Aí você é CLT. Qual que é o tamanho da sua responsabilização? Perdeu o emprego? Beleza. E se a empresa, esses outros tantos mil funcionários aqui, que pode toda ficar comprometida por conta disso? Dá para pensar nisso? E se você caminhar para os Google Drive, OneDrive, você pensa que fica mais fácil? Sua empresa gasta uma fortuna com o armazenamento de dados. Então, se você realmente precisa, não estou dizendo que você não deve ter tal. Se você realmente precisa, converse com a área de tecnologia. Não tenta resolver sozinho. Porque mesmo sem inocência, olha só, esse nosso rio é meio turvo. A gente não enxerga com clareza. Às vezes você até acha que aquele negócio que está na sua frente é comida, mas não é uma minhoca. Você fala assim, não, minhoca não nada em rio. Pô, eu sei, mas isso daqui é comida. Eu tô percebendo, eu não consigo ver porque o rio tá turvo. Mas eu saquei que é comida. Eu vou comer. E aí vai virar troféu ao almoço de alguém. Deixa que quem tem a ferramenta para saber se aquilo é uma minhoca ou não, vai fazer o trabalho dele. E aí, gente, a gente chega agora no resumo. Vamos fazer aqui 10 recadinhos finais sobre esse assunto. Primeiro, né, você não está a pé. Você tem três documentos, mas dois principais. Os três são política de segurança da informação, política de uso de recursos de TI e política de privacidade que você precisa entender. Se você simplesmente ler, vai escapar algum fato. Se você entender, você vai conseguir ser deixa de ser passivo para ser um ativo na sua própria segurança. Tá em dificuldade, abre chamada em TI. Vocês viram também que existe categoria na mala de ferramenta do criminoso que a gente precisa saber, poder usar. E que o principal tipo de ataque dessa galera, que às vezes vem com malware, ransomware, ataque de negação de serviço, mas o barato mesmo é o phishing, pescaria ou a engenharia social. Lembra? Minhoca não nada em rio. E comunicações inesperadas, links, rede de dados super fácil de ser acessada num lugar que você não faz ideia de quem cuida da segurança. Toma cuidado com essas coisas. Precisa ter compartilhamento de dados, né? Você precisa de um pendrive para levar o dado daqui para lá, HD externo, tem um Google Drive para poder divulgar para todo mundo. Fala com tecnologia. Talvez você consiga fazer tudo do seu jeito, mas se tecnologia for envolvida, pode ser a melhor saída para a empresa. Lembra da estratégia de senha? Mesma senha para tudo, senhas complexas. Senha é um assunto a ser tratado com cuidado. Você tem senha na sua rede social,
Você tem a senha do banco, você tem a senha da empresa, você tem a senha do seu e-mail pessoal. Puxa vida, mas parece tão complicado. Conversa com o TI. Você tem um especialista que vai saber te dar uma orientação. Está à sua disposição. Se esse especialista te ajudar a achar um bom caminho para suas senhas pessoais, ele está protegendo a empresa. Lembra disso. Outra coisa, né? Se você quiser levar deste treinamento alguma coisa importante nesse trimestre, nossa principal desejo nosso, nossa ideia e pretensão com tudo isso que a gente fez aqui é que você se torne uma pessoa desconfiada. Você precisa ser cético. Não confie em nada do mundo digital. Pense um monte de vezes antes de clicar em alguma coisa. Antes de compartilhar, antes de aceitar o texto de um e-mail como verdade. Desconfie. Se de tudo que a gente falou, você dar uma de mineiro quando você vê essas coisas, olha bem de lá, né? Vou ver depois isso daqui, esquece porque você não está confiando. Se você fizer isso, você já fez 90% do seu trabalho. Confia em TI. Deixa a TI fazer a parte dele, tá bom? Bom, vocês têm agora uma oportunidade. A gente está na universidade daqui da organização. Então, se vocês quiserem participar do Enem do Marcelão, fazer a revisão, a área de treinamento vai colocar o link para vocês. E vocês também têm um processo para poder registrar que você assistiu esse material. E aí, é só seguir as orientações que vocês vão receber. Eu quero agradecer o tempo de vocês, agradecer a oportunidade de estar trabalhando junto com o Grupo Visual nesse programa de conscientização e espero ver vocês de novo numa próxima oportunidade, ou gravada ou presencial. Tenha um excelente dia.